Fala pessoal! O Natal, época de confraternização e bons banquetes. Nessa ocasião, montamos nossa árvore com belos enfeites de Natal, decoramos ela e até a casa inteira com luzes. O Natal é uma ocasião repleta de tradições. Todos os enfeites que utilizamos nessa época têm suas origens e seus significados que, na maioria das vezes, não sabemos. Por que enfeitamos nossas árvores de Natal com bolas? Ou, por exemplo, por que usamos árvores para celebrar esse momento? Hoje, nós vamos te mostrar aqui algumas das origens desses objetos e também seus significados. Antes, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer, beleza? E começamos com um dos símbolos mais notórios dessa época, a árvore de Natal. Muito antes do Natal ganhar toda essa importância que conhecemos, povos antigos como os Vikings, celtas e romanos já utilizavam plantas e algumas árvores com um significado simbólico. Eles acreditavam que elas ajudavam a manter as doenças e os espíritos do mal afastados. Com a ascensão do cristianismo, a tradição pelas árvores como símbolos continuou, mas logicamente elas ganharam outro significado. É bem provável que a árvore de Natal moderna, como conhecemos, tenha começado a tomar forma na Alemanha, por volta do século XVI, mas só se popularizou mesmo por todo o planeta durante o século XIX. O pinheiro foi escolhido por ser uma árvore que continua com suas folhas verdes mesmo no inverno, simbolizando a vida e esperança. Toda boa árvore de Natal que se preze precisa ter uma estrela em seu topo, e o motivo disso, se você ainda não sabe, está ligado a Jesus Cristo. Na Bíblia, Deus revela o local do nascimento de Jesus aos chamados sábios do Oriente, como é descrito no Evangelho de Mateus, mostrando a eles o local exato do nascimento de Jesus Cristo em Belém, através de uma estrela no céu. Com o Natal se tornando uma data comemorativa cristã, a estrela foi adicionada ao topo da árvore, simbolizando a estrela brilhante que anunciou o nascimento de Jesus. Outro item muito usado para enfeitar a árvore de Natal são as bolas. A ideia desse enfeite é representar os frutos que uma boa árvore oferece. Em outras épocas, aliás, em vez de bolas, as árvores eram enfeitadas justamente com frutas, principalmente maçãs e nozes. Com o avanço da tecnologia, um homem que trabalhava com vidros na Alemanha por volta do ano 1847 teve a ideia de criar bolas feitas de vidro para enfeitar as árvores de Natal no lugar das frutas. A ideia deu tão certo que se espalhou para outros países e evoluiu, até chegar nas bolas de plástico que conhecemos hoje em dia. Você com certeza também já viu ou usa enfeites em formas de sinos de Natal para enfeitar sua árvore ou a sua casa. Tradicionalmente, os sinos sempre foram usados para anunciar grandes eventos, sejam bons ou ruins. Em épocas medievais, por exemplo, eles eram tocados como aviso em vilas e castelos, para alertar a população sobre algum ataque inimigo. No caso dos sinos de Natal, eles são usados nessa época representando o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Povos muito antigos, como os romanos e gregos, já usaram coroas cobertas de folhas em suas portas, que conhecemos hoje em dia como as guirlandas de Natal. Uma das possibilidades é que os pagãos que viviam na Europa com a chegada do inverno colocavam essas coroas cobertas com folhas e flores em suas portas, como uma forma de agradar aos deuses. Também existem histórias que indicam que elas eram usadas como um símbolo ao ciclo do sol e, além disso, também eram dadas como presente a outras pessoas. Com o povo europeu se convertendo ao cristianismo, a tradição de usar essas coroas nas portas não foi abandonada, mas claramente tomou outro significado. Alguns a associam com a coroa de espinhos que Cristo usou em sua crucificação, já outros veem sua forma circular como um ciclo infinito, indicando a vida eterna. Outro personagem que sempre marca presença no Natal é o Papai Noel. A história do Bom Velhinho tem origem na Turquia, com um bispo chamado Nicolau. Lá, ele ficou muito conhecido por conta de suas obras de caridade, principalmente ligadas a ajudar crianças carentes. Seus feitos e generosidade foram tão grandes que mais tarde a Igreja Católica canonizou ele, considerando alguns de seus atos como milagres. A partir daí, ele ficou conhecido como São Nicolau. Ao longo dos anos, várias histórias e poemas foram criadas em torno dele, e sua aparência foi se aproximando ao velhinho que conhecemos hoje em dia. Mas o principal responsável pela aparência do Papai Noel que conhecemos é um cartunista chamado Thomas Nast, que criou uma ilustração do Papai Noel em 1881, bem barrigudo e usando um grande cinto.
Se você ficou curioso sobre o porquê do bispo São Nicolau acabar sendo chamado de Papai Noel por aqui, isso tudo é uma questão de adaptação da língua local. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles o chamam de Santa Claus, uma adaptação de Sinterklaas, como era chamado pelos imigrantes no país. Todas essas formas significam basicamente a mesma coisa, Santo Nicolau. Por aqui, a tradição de São Nicolau aparentemente foi trazida pelos franceses, pois lá ele se chama Pai Natal, sendo a palavra Noel significando Natal em francês. Por alguma razão, não traduzimos ela por aqui, e São Nicolau ficou conhecido como Papai Noel. Algo parecido aconteceu em Portugal, só que eles resolveram traduzir do francês a palavra pai e a palavra Natal para o idioma português, e o velhinho por lá é conhecido como Pai Natal. Nesse período também não podem faltar as luzes de Natal, que são sempre colocadas para enfeitar as árvores e até as casas. Histórias contam que essa tradição teve início com o monge católico Martinho Lutero. Em uma noite qualquer por volta de 1530, Lutero caminhava pela floresta e ficou encantado com a beleza dos pinheiros cheias de neve, em contraste com o céu negro repleto de estrelas. Mais tarde, ele resolveu enfeitar a sua árvore de Natal com vários enfeites, algodão e também velas, que representavam as estrelas. A ideia deu tão certo que virou tradição. Durante muitos anos, as pessoas decoravam suas árvores de Natal com várias e várias velas. Apesar de serem algo muito bonito, as velas traziam consigo um perigo claro, que eram os incêndios. A época de Natal, por conta disso, era sempre seguida de muitos casos de casas inteiras em chamas, por conta das velas que enfeitavam as árvores de Natal. Essa questão só foi solucionada em 1882 por um americano chamado Edward Johnson. Naquele ano, Edward, que era vice-presidente da empresa Edison Electric Light Company, resolveu criar para si mesmo lâmpadas elétricas coloridas para enfeitar sua casa e sua árvore na época de Natal, no lugar das velas. O resultado foi um show de beleza que encantava todos que as viam. Logo, ele começou a produzir elas na sua empresa para vender no período natalino, e como já sabemos, as velas enfim foram abandonadas, o que ajudou a salvar muitas vidas. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Mesmo esse vídeo está sendo postado um dia depois do Natal, esperamos que você esteja tendo um ótimo período natalino. Já deixamos aqui também para você o nosso Feliz Ano Novo. Sabemos que esse ano foi um ano difícil para muita gente e seja lá qual for a sua crença, esperamos que Deus ilumine você com toda a força. Até mais!